5, verso número 13. Acompanhe com atenção, com reverência. Esta é a palavra que Deus inspirou, registrou e legou à igreja. Que diz no verso 13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Amém. Amém. O Senhor nos ilumina, porque nós carecemos, a Deus, da iluminação do Senhor, para a devida compreensão do texto sagrado. Seja conosco, comigo, que prega, os que ouvem, de modo que o teu nome seja glorificado, que tenhamos o máximo de proveito espiritual. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós chegamos à penúltima. Nós já estamos aqui praticamente no fim da epístola, como preste atenção, tá? Faça um esforço de olhar para mim. E no verso 12, o apóstolo João fez uma declaração, que é basicamente: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E este é o fundamento da segurança que João estabelece na sua carta: possuir o Filho de Deus. E este é o fundamento da segurança que é usado no desdobramento ou na conclusão da carta. Então, tendo assegurado os seus leitores de que aquele que possui o Filho e tem fé nele tem vida eterna, ele passa agora a lhes assegurar de mais algumas garantias. Então, tudo que é apresentado aqui são garantias para os que creem. Para os que creem em Jesus Cristo e somente para eles. Então, na noite de hoje, eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração. Nós vamos meditar com o tema: a confiança que provém da fé. A confiança que provém da fé. E a pergunta que eu lanço é: que tipo de confiança, meus irmãos, podem ter aqueles que creem em Jesus Cristo? E aí, ao longo da sessão, essa breve sessão, nós respondemos essa pergunta de 3 formas, a começar por a certeza da vida eterna. Verso número 13, a certeza da vida eterna. Agora eu quero que você preste atenção, bote os seus olhos para o verso 13, que diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Preste atenção, olha para mim. Se você é um ouvinte atento, e se você é um leitor de Bíblia, você consegue perceber que há uma similaridade entre a conclusão do Evangelho de João e a conclusão de sua primeira epístola. Porque ao longo, ou ao fim do longo relato do Evangelho, João faz uma declaração de propósito. No capítulo 20, você não precisa abrir, só ouvir. Ele diz assim: este é o meu propósito. Estas coisas escrevi, isto registrei. O que é que ele está falando? Todos os sinais, todos os milagres, tudo que Jesus Cristo fez e falou. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que crendo, tenhais vida em seu nome. Na conclusão de sua carta, o apóstolo também faz uma declaração de propósito. Para que eu escrevi essa carta para vocês? Ele diz aqui no verso 13, né? Para que vocês saibam que tem vida eterna. E o texto diz: estas coisas. O que ele quer dizer com isso? Absolutamente tudo que foi escrito, do capítulo 1 até este ponto da carta, estas coisas foram escritas para servir a um objetivo específico: assegurá-los de que vocês têm vida eterna. E olha só,
Veja que não se trata de um conhecimento puramente teórico. Não é um conhecimento impessoal. Não é uma dúvida e uma incerteza. É uma segurança. E isso é nítido do tom que é usado ao longo de toda a epístola, porque essa certeza é fruto do conhecimento pessoal de Deus. Os que podem estar certos de vida eterna são os que têm comunhão com Deus. São os que o conhecem pessoalmente. Então é uma garantia dada por Deus, pelo próprio Deus, no Evangelho, irmãos. Bota os seus olhos aí para o verso número 11, do capítulo 5. Veja o que diz o texto, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Mas aí nós perguntamos o seguinte, preste atenção: a quem Deus a deu? E veja como ele restringe a um grupo muito particular, específico. Vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, meus irmãos, certeza de vida eterna não é dada indiscriminadamente. Ela não pertence a quem simplesmente se interessa e a deseja. O autor reforça, ela pertence a um grupo, os que creem no nome do Filho de Deus. Aos crentes. Crer no nome do Filho de Deus, como você deve estar ciente, acompanhando a série, é crer em Jesus, meus irmãos, conforme ele foi revelado no Evangelho, conforme ele foi apresentado no testemunho que Deus deu por meio de seus apóstolos. É confiar que Jesus é o Cristo, o eterno Filho de Deus, o Redentor de seu povo. Saber ou possuir certeza de vida eterna é uma dádiva que Deus concede a um grupo, que é um grupo que atende o mandamento que João deu no capítulo 3, verso 23. Olha aí, capítulo 3, verso número 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E é muito interessante que o apóstolo une o saber, olha só, preste atenção, o saber ao crer, a certeza, a fé. Por quê, meus irmãos? Porque a vida eterna, como o próprio João disse há pouco, está no Filho de Deus. E, portanto, quem tem o Filho tem a vida eterna. Então, a conclusão lógica, inescapável desse fato é: a certeza da vida eterna é somente, exclusivamente, preste atenção, para aqueles que possuem a Cristo pela fé. Se Cristo é a fonte da vida eterna, ele precisa ser também o objeto da fé dos crentes. E os que têm fé em Cristo, para estes é dada uma garantia, segurança, certeza de vida eterna, que nada mais são do que frutos dessa fé. É muito interessante o comentário que João Calvino faz desse texto. Ele diz assim: João escreveu para os que já creem, de modo que eles creiam mais firmemente e tenham mais segurança no crer. Ele escreveu para quem é crente, mas para que esses possam crer com mais força, com mais intensidade, com mais segurança. Este é o propósito, porque fé e certeza da vida eterna andam de mãos dadas. Queridos, como é que nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Aqui tem uma única aplicação, quero que você preste atenção, você aguarde. Todo cristão, meus irmãos, sem exceção, ele precisa crescer quanto à certeza da salvação. Ele precisa ter consciência e segurança de vida eterna. Porque o texto é muito claro, eu escrevi de modo que vocês saibam que possuem, têm vida eterna. No entanto, meus irmãos, são muitos os crentes, e talvez alguns deles estejam entre nós aqui, que lutam com a dúvida, com a incerteza, com a vacilação quanto à fé. Se perguntam, será que eu sou salvo? Será que fui de fato reconciliado com Deus? Ou é uma ilusão, uma percepção pessoal? Não estou salvo, não estou seguro. E aí, diante disso, é muito importante que a gente faça a seguinte indagação: por que será, meus irmãos, que nos sentimos tão inseguros, mesmo quando a Bíblia é tão clara? Porque a Bíblia é clara. Se você é crente, você sabe, você pode ter convicção que possui no presente a vida eterna.
Mas por que vacilamos? Por que nos falta essa convicção? E a resposta mais provável, ouça, é que talvez nós dependamos, irmãos, demais do nosso próprio desempenho. O que eu quero dizer é que, de certa forma, queridos, nós pensamos que a segurança da salvação é proporcional ao nível de merecimento, de desempenho, de performance. E ainda que a vida de obediência do crente, as suas obras, elas tenham alguma relevância, elas são evidências de salvação, as obras nunca são fator, razão, fundamento da salvação de ninguém, porque por obras não somos capazes de sermos salvos. Então nem a salvação em si mesma, nem a certeza da salvação dependem da nossa retidão, meus irmãos, da nossa performance, das nossas obras. Aí você me pergunta, como pastor? Como um cristão imperfeito, que transgride a lei moral de Deus, como um cristão chega à certeza da salvação? É a resposta que o texto dá: pela fé. Pela fé. A Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo que se chama, se você nunca leu a Confissão de Fé, leia. Chama-se A Certeza da Graça e da Salvação. E aí nesse capítulo, a Confissão de Fé vai dizer que a certeza da salvação não é uma falsa esperança, mas é uma infalível segurança da fé, fundada nas divinas promessas de salvação da Escritura. É uma segurança infalível. Logo, meus irmãos, a certeza da vida eterna provém da sua e da minha compreensão das verdades salvadoras de Deus reveladas no Evangelho, reveladas na Escritura Sagrada. E quando nós nos tornamos cientes, ou melhor, quando nos tornamos seguros de que buscamos vida eterna em Cristo. Olhe para mim, você busca vida eterna somente em Cristo. Você repousa, sua fé repousa unicamente no Filho de Deus. A sua pessoa, a sua obra é sua única fonte de esperança. É dele que você busca justiça. É dele que você busca salvação. Você confia no que está dito na Escritura. Veja como é simples. E o testemunho de Deus é este: Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. É simples, meus irmãos. Ter certeza de salvação é dizer: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é verdadeiro, Ele é o Senhor da verdade. Então, quando creio no Evangelho, eu dou crédito a Deus. Eu digo: Deus não pode mentir. Seu testemunho é verdadeiro, é confiável. Se Ele prometeu da vida eterna aos que creem no seu Filho, assim o fará. Temos vida eterna no presente. Você pode confiar neste fato, porque é o Deus que não pode mentir. Assim nos prometeu. Agora, preste atenção, tendo dito isso, é fato que um crente pode ter a certeza da salvação abalada, diminuída, interrompida, por cair em pecado, por ceder às tentações, por ter a consciência ferida, por entristecer o Espírito Santo. E ainda que Deus, sendo você um crente genuíno, Ele nunca vai retirar de você completamente a sua graça, mas Ele vai privar você da luz de seu rosto. Ele vai privá-lo do fruir da graça. Momentaneamente, até que em arrependimento você seja restaurado à certeza por Deus. Sendo assim, meus irmãos, preste atenção, ainda que você em Cristo, você nunca há de se perder, mas a tua certeza, a convicção desta salvação pode se abalar. É por isso, ouvidos atentos, você não pode ser imprudente. Não podemos ser negligentes quanto aos meios que Deus ordenou para preservar a graça. A palavra de Deus, os sacramentos, a oração, você não pode ser negligente, você não pode ignorar o pecado, o perigo que o pecado representa na tua vida. E ainda que o teu procedimento, olha para mim, o teu proceder não será fundamento da tua salvação. O teu procedimento, ele vai influenciar na certeza que você tem da salvação. Então, diante disso, meu querido, que me ouve, cresça
na compreensão das promessas salvadoras. Mergulhe nas promessas gloriosas que Deus fez no Evangelho. Guarde no coração, me ouça, preste atenção. Guarde no coração as palavras do teu Redentor que te assegurou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, elas conheço. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais se perderão. Nunca, jamais cairão da minha mão. Guarde estas palavras no fundo do teu coração. Não desconfie. Não desacredite a garantia divina. Quem tem o Filho tem a vida. Não desacredite. Não desconfie. Não ponha o testemunho de Deus em descrédito. Agarre-se a Ele com todas as tuas esperanças. Faça dele teu Redentor. Faça de Cristo objeto de fé. E quando a dúvida te abater, meu querido, você usa as promessas salvadoras do Evangelho. As garantias divinas que nos são dadas por Cristo. Você as usa de modo a não cair nem vacilar. Quando a dúvida te abater, nós podemos ter certeza de vida eterna. Amém? Nós estamos meditando no tema confiança que provém da fé. Primeiro, nós ouvimos sobre a certeza da vida eterna. Em segundo lugar, eu quero apresentar-nos a confiança na oração, versos 14 e 15. A confiança na oração. Verso 14, o autor sagrado diz, acompanhe com atenção, que esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja que interessante, depois de assegurar aos seus leitores, se vocês creem, vocês têm vida eterna. João acrescenta, vocês têm vida eterna e vocês têm segurança na prática da oração. Vocês podem orar confiantemente. E essa é a quarta vez, meus irmãos, que o termo confiança aparece nessa epístola. Eu quero lembrá-lo que esse termo remete à liberdade que o cristão tem de comparecer na presença de Deus e de lhe falar com ousadia, com liberdade como filho de Deus. Então, porque crê em Cristo, ele tem segurança de vida eterna e ele se aproxima como um filho a fim de lhe apresentar as suas petições. Então, na posição de filhos e herdeiros, João diz, vocês devem acessar a Deus com toda a confiança em suas orações. E perceba a garantia maravilhosa que João dá aqui. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o cristão, meus irmãos, ele tem liberdade para fazer petições a Deus. Mas ele precisa, no entanto, se submeter à vontade revelada de Deus. O fato é, ele tem liberdade de se aproximar. Mas eles precisam, ao fazer, submeter seus desejos pessoais ao de Deus. O fato de um crente poder acessar a presença de Deus com ousadia não lhe dá o direito de usar isso como prerrogativa para fazer orações imorais, libertinas, presunçosas. Ou seja, não se pode pedir a Deus por aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que contraria seu caráter, que fere a sua lei moral. Sendo assim, João diz, o crente precisa orar com confiança e conformando sua oração à vontade revelada de Deus na sua palavra. E queridos, foi exatamente assim que Jesus Cristo orou. Jesus Cristo, na agonia do Getsêmani, padecendo sob a expectativa do juízo que lhe viria no Calvário, ele ora assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. É uma oração que se conforma à vontade de Deus. Foi assim que o nosso Salvador orou e nos deixou um exemplo a seguir. E ele nos garante que quando oramos dessa forma, Deus nos ouve. E é fato, meus irmãos, ele nos ouve em toda e qualquer circunstância. Mas aqui trata-se de atender, de responder a oração. Ele responde e atende essas orações. Ele diz no verso 15, olhe para o verso 15, olhe para a sua Bíblia com atenção. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então perceba como o texto exala a confiança cristã, ao ponto do autor repetir: sabemos e estamos certos. Qual é o propósito dele, meus irmãos? Olhe para mim. É fortalecer a convicção pessoal. A convicção que lhes foi apresentada antes. Se pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos responde. Agora eu quero chamar a sua atenção. E esse é mais uma vez o caso em que, às vezes, a tradução em português não nos dá muita clareza. Eu quero chamar a sua atenção para os tempos verbais. O texto diz assim no verso 15: se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, meus irmãos, o que é que João está dizendo? É que nós obtemos no presente os pedidos que lhe fizemos no passado. Ou seja, quando pedem a Deus com espírito humilde, espírito de obediência, os crentes são ouvidos, são atendidos por Deus, têm suas orações respondidas por Ele no presente. E aí essa é uma exortação, um encorajamento, como se João dissesse: orem com confiança. Acessem a presença de Deus. Peçam-lhe segundo sua vontade. E Ele vai ouvir. Ele vai atender vocês. E aqui eu quero fazer duas aplicações, meus irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção. A primeira delas: conforme suas orações à vontade revelada de Deus. Conforme suas orações à vontade revelada de Deus. Queridos, é claro que Deus, sendo um Pai amoroso, Ele se agrada em ouvir os nossos pedidos. Ele se agrada em ouvir as nossas orações e todos os desejos sinceros que nós nos apresentamos. E eu gosto de pensar no caso de uma criança. Você ensina uma criança a orar, o que é que ela pede, né? Ela pede uma bola de futebol, ela pede uma boneca, ela pede um brinquedo, ela pede um livro. E as orações dela se resumem a isso, a pedir a Deus seus desejos pessoais. E eu imagino, queridos, que Deus se agrada em ouvir essa criança orando e pedindo a Ele. No entanto, nós, como pais, nós não damos aos nossos filhos tudo que eles nos pedem. E da mesma forma é Deus, meus irmãos. Porque ouça isso e não se esqueça. Se Deus atendesse tudo o que eu pedisse, essa seria a minha ruína. Essa é uma citação de um alguém. Se Deus nos atendesse em tudo o que pedíssemos a Ele, essa seria a nossa ruína. E Deus, sendo sábio, nos conhecendo, Ele sabe que nós não sabemos naturalmente orar. Que nossas orações são presunçosas. Que seríamos guiados por nosso próprio egoísmo. E para isso, Ele nos deu uma regra de oração, que chama-se oração dominical. A oração do Pai Nosso. E não que você esteja restrito a recitá-la, a repeti-la, mas você precisa fazer desta oração uma regra para as suas orações. Mas além disso, meus irmãos, e essa é uma coisa maravilhosa, toda a Escritura é útil para oração. Absolutamente tudo que nos foi revelado, os salmos de Davi, as canções, as orações do rei poeta, as cartas dos apóstolos, os evangelhos, os preceitos da lei, tudo nos serve como conteúdo para orar e nos ensina qual é o tipo de intercessão que agrada a Deus. Então, meu irmão, ouça quando eu lhe falo. Nós precisamos conhecer primeiro a vontade revelada de Deus nas Escrituras, para então lhe apresentar orações. O Senhor não prometeu, ouça, não prometeu atender toda e qualquer petição que você fizer, que eu fizer. Mas sim as que se conformam à sua soberana e eterna vontade. Entenda, Deus não prometeu realizar os teus sonhos, Deus não prometeu realizar teus caprichos, Deus não prometeu atender nenhum dos teus desejos pessoais, nenhum dos meus irmãos. Logo, precisamos submeter nossos desejos pessoais aos desejos de Deus. Você faz como Cristo fez, do querer de Deus o seu querer,
dos interesses de Deus, os seus interesses, e assim você conforma as suas orações. Meu querido, você é livre. Se você quiser depois do culto chegar na sua casa, orar para Deus lhe dar um carro SUV, faça. Você quer ter uma mansão no melhor bairro de Joinville, Vila Nova? Ore. Você quer viajar pela Europa? Que maravilha! Ore. Mas entenda, Deus não garante lhe conceder nenhuma dessas coisas. Eu até coloquei aqui, a minha esposa não veio. O sonho da minha esposa não lava louça, eu digo a ela. Eu não sei se é a vontade de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser no seu tempo, pode ser daqui a muito tempo. Nós não sabemos por quê. Porque não são garantias divinas. Então, primeiro ponto. Pare de pensar em termos de garantia divina que Deus não garantiu. Você pode orar. Você é livre para fazê-lo. Mas não se frustre quando não recebeu o que pediu. Porque essas não são garantias divinas. Ponto. E aí, queridos, nós precisamos, se queremos ter orações respondidas, ter orações obedientes. Peça por coisas que são garantidas na palavra e você terá suas orações respondidas. Vamos pedir para que o reino de Deus venha. Experimente orar pedindo para que o reino de Deus venha em triunfo, que sua vontade seja feita na terra como é no céu. Vamos orar, queridos, pela salvação dos povos, pela conversão dos pecadores, e eu garanto a vocês, nós vamos ver isso acontecendo. Vamos interceder por ajuda divina para perdoar. É difícil perdoar, não é? Mas temos garantia divina que quando pedimos por ajuda para perdoar e amar os nossos irmãos, Ele nos atende. Ore por vitória contra a carne. Ore por mortificação do pecado. Por uma vida mais piedosa. E adivinhe, Deus vai atender você. Deus vai responder a tua oração. Vamos orar por filhos, porque eles são herança do Senhor. E Deus se agrada em concedê-los. Interceda pela provisão divina da sua casa. Interceda pela provisão divina do seu irmão. E adivinha, Deus vai responder a tua oração. Deus garante, irmãos. Ele ouvirá. Tudo o que precisamos fazer é conformar nossas orações à vontade de Deus. Talvez você esteja frustrado, desanimado, porque tem pedido muito, mas tem pedido errado. Tem insistido e colocado expectativa demais em coisas as quais não são garantia divina. Comece a conformar suas orações ao que Deus registrou na palavra de Deus. Leia a Bíblia, meu. Use linguagem, use promessa da Escritura. Aprenda a transformar os interesses de Deus nos seus interesses. E aí, naturalmente, você vai orá-los. Dito isso, eu digo, como Jesus disse na montanha, persista. Bata na porta. Suplique. Insista, persevere. Mas o faça nesses tempos. Orações que se conformam à sua vontade. Segundo não. Crianças. Vocês podem, criança. Davi, você pode, Davi. Viu, Azar? Orar assim. Senhor, me dá uma bola. Né? Me dá um livro, me dá um brinquedo. Não tem problema, Davi. Mas uma coisa que vocês precisam entender, Aurora, é que Deus não promete, Giovana, nos dá tudo que nós pedimos. E a melhor coisa a fazer, Axa, é a gente conhecer a Bíblia. E a gente entender, conhecer aquilo que Deus quer. E eu garanto a vocês, quando vocês começarem a pedir a Deus aquilo que Ele quer, aquilo que está na palavra, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu garanto a vocês, vai acontecer. Deus vai atender. Então, meus irmãos, muitas vezes nossas orações são frustradas. Nossa vida de oração se torna morta. Não porque Deus não é fiel, mas porque estamos orando. Segundo lugar, além de conformar as orações à vontade de Deus, precisamos orar com intenções legítimas, com intenções piedosas. E eu quero sua atenção. Como assim, pastor? Como assim intenções legítimas? Você podemos orar muitas vezes por coisas legítimas. Coisas que são aprovadas por Deus, mas com intenções erradas. Vou dar um exemplo para vocês. Nós costumamos orar, mas como pecadores que somos, nós oramos movidos por ambição egoísta, vaidade, por vanglória.
descontentamento, ressentimento, idolatria. Vou dar um exemplo concreto. Um pai de família que tem o desejo de melhorar suas condições financeiras, o que é totalmente legítimo. Penso que um pai de família deve fazê-lo, mas ele o faz no íntimo, movido por ganância, por vaidade, por propósitos mundanos. É o mesmo caso de um casal, imagine, que insistentemente ora por filhos, o que agrada ao Senhor. Mas eles oram motivados por um descontentamento com a graça de Deus. E com certa atitude de idolatria, dizendo: enquanto eu não receber esta dádiva, não serei completo, Deus não me satisfaz. Então ela pode estar orando por coisas legítimas, coisas boas, intenções perversas. Meus irmãos, nós temos o potencial de orar pelas coisas certas com intenções erradas. E eu garanto a você, este tipo de oração não agrada a Deus. Não por acaso o Tiago disse na sua carta: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Vocês pedem mal. Erram na forma e muitas vezes erram nas intenções. Porque não adianta o pedido ser legítimo e a intenção não ser piedosa. E você não ser movido pela glória de Deus. Você orar pensando puramente nos teus benefícios e interesses pessoais, irmãos. Sabe o que Deus faz? Deus não atende. Deus não nos responde. Ele delonga, ele demora, né? Ao nosso ver, a nossa percepção, ele demora. E essa é a maravilha, irmãos, da comunhão com Deus. Porque enquanto persistimos e oramos, Ele nos mantém intencionalmente de joelhos. Ele se delonga, Ele adia as nossas respostas, mas enquanto permanecemos de joelhos, Ele nos trata. Ele santifica o caráter. Quando permanecemos de joelhos por mais tempo do que gostaríamos, Ele trata o coração, Ele santifica o caráter, Ele semeia a dependência. É quando oramos, queridos. Inclusive quando oramos com as intenções erradas, que o Senhor lida conosco. Que o Senhor lida com nossa tendência de controle, com a ansiedade, com a idolatria, com o descontentamento do coração. E muitas vezes, talvez você tenha provado isso, Deus simplesmente adia, entre aspas, nos permite passar mais tempo do que gostaríamos de joelhos, para nos ensinar a lição mais preciosa de todas nós. Ele nos mantém de joelhos, sem nos dar nada do que pedimos, para nos dizer assim: ó, eu te basto. Eu te sou suficiente. A minha graça te basta. O melhor que eu tenho a oferecer a ti sou eu mesmo. Deus é a melhor notícia de si mesmo. Então Ele pode, meu querido, você persistir, orar incansavelmente, para simplesmente Ele lhe ensinar e lhe dizer: olha, eu sou melhor. Eu sou melhor do que tu usa. Eu sou o teu prazer. E aí as orações se transformam nessas ocasiões didáticas, medicinais, onde nós somos ensinados, tratados, cuidados. Não despreze a oração. Quando Ele não responde, meu irmão, eu tenho aprendido isso na minha própria vida. Quando Deus não responde, o problema não é Deus. O problema sou eu. Quando Deus não responde, o problema não é Deus. O problema é você. Muito provavelmente somos nós. O nosso coração enganoso. E aí nós precisamos ter os nossos pedidos e a intenção do coração conformados à vontade de Deus. Então eu convido na noite de hoje, se você tem persistido, insistido, batido na porta veementemente, sem ser atendido e respondido, sonde o seu íntimo. Se autoexamine, sonde as intenções do coração para se certificar de que você não só tem uma oração conforme sua vontade, mas se você tem as intenções piedosas que o agradam. Não se engane. Não peça pelo que agrada a Deus, com intenções perversas no coração. Porque Ele não se agrada disso.
Que Deus assim nos ajude. Por fim, meus irmãos, a confiança que provém da fé. Vimos a certeza da vida eterna. A oração confiante. E por fim, a intercessão confiante pelos irmãos, versos 16 e 17. O autor diz: se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. E aí, meus irmãos, é muito importante vocês entendam as palavras de João aqui à luz dos versos que ele acabou de escrever, certo? Então ele diz que o crente tem confiança de acessar a Deus, tem confiança de ter seus pedidos atendidos desde que conforme suas orações a sua vontade. E aqui ele faz de objeto da oração agora os irmãos. E ele faz uma distinção que é muito importante. Peço que vocês se atentem a isso. Ele fala sobre pecado para a morte e pecado não para a morte. E para entender bem os termos, eu quero que você preste muita atenção, tá bom? Porque, primeiro, o pecado não para a morte pode ser cometido por um crente, por um irmão. Veja o texto, ele diz aqui no verso 16: se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, ou seja, ele está, irmãos, pressupondo que um crente pode cometer esse pecado. Talvez você se indague pensando: ora, pastor, mas a Bíblia é clara ao dizer que o salário, que a retribuição de todo e qualquer pecado é a morte. Que Deus retribui, pune todo pecado com a morte, certo? Agora, o que precisamos entender é o que João tem em mente no uso dos termos. Porque, de fato, o que é isso? Todo pecado é contrário à lei de Deus. E em sua natureza mortal, passível de morte. Mas a intenção de Deus, a intenção de João, preste atenção, é fazer uma distinção entre pecados que não são punidos, castigados por Deus com morte espiritual e morte eterna. No verso 16, meus irmãos, João pressupõe que um cristão genuíno, um irmão, pode cometer pecado. O que é pecado? Diz a carta: a transgressão da lei de Deus. Um crente pode transgredir a lei de Deus, como nós costumamos fazer, infelizmente, e Deus assim não retribuí-lo com condenação e morte. Isso é pecado não para a morte. O cristão peca e Deus não retribui, não castiga com condenação e morte. Certo? Então ele admite a possibilidade de um crente cair e permanecer em pecado durante certo tempo. E ele diz, ele encoraja a comunidade a orar por este: intercedam e Deus lhe dará vida. Se você vir seu irmão cometer pecado não para a morte, interceda. Deus vai restaurá-lo, Deus vai lhe dar vida. Então ele está encorajando a comunidade, meus irmãos, a orar a Deus para que conceda este arrependimento e este seja perdoado e restaurado. Então há aqui uma responsabilidade, olha para mim, por favor. Há uma responsabilidade da comunidade quanto à restauração dos cristãos ao estado de graça. É o que João está assumindo, e isso por meio da oração. Então, para resumir, em favor daqueles que cometem o pecado não para a morte, João diz à igreja: ore, e ele deverá ser restaurado. No entanto, irmãos, isso chega a ser assustador de certa forma. Ele desencoraja a oração em uma circunstância específica: aos que cometem o pecado para a morte. Como é que nós devemos entender essa mudança, meus irmãos? Contrariando o ensino da Igreja Católica Romana, o apóstolo ele não está falando de uma gradação de pecados. Pecado superior, né, o maior de todos, outro pecado. Ele não está elencando, está fazendo um nível, uma gradação de pecados. João está falando, né, de uma condição espiritual. A Igreja Católica faz essa distinção, né? Pecados veniais, pecados mortais. Mas João fala mais de uma condição espiritual do que de atos necessariamente. Os atos decorrem da condição. E o que João quer dizer? O que é, pastor, pecado para a morte, afinal de contas? Quando nós estudamos o contexto da carta, o pecado para a morte é a apostasia.
a apostasia. Para usar os termos dele, é negar que Jesus é o Cristo. É não dar crédito ao testemunho de Deus sobre seu filho. O pecado mortal é rejeitar abertamente o Filho de Deus conforme ele é oferecido no Evangelho, é recusar, blasfemar a Cristo. Insistir numa vida de pecado. Então o pecado mortal, queridos, não é um mero tropeço, não é um pecado isolado, é uma condição espiritual, é a rejeição definitiva, é a obstinação, é a pessoa que rejeita para sempre, definitivamente, o Filho de Deus, que o escarnece, que o blasfema o seu Evangelho. Então nós devemos entender, meus irmãos, não como dois tipos de pecados, mas como dois tipos de pessoas. Um é o crente que pode cometer o pecado não para a morte, e ele então é restaurado por Deus por meio da oração dos irmãos. O outro é o apóstata. É o anticristo. É o inimigo de Cristo e do Evangelho. Que blasfema a Cristo e a sua verdade. Então é o afastamento definitivo. Deliberado. É a rejeição a Cristo. E João conclui no verso 17 dizendo: toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Então toda e qualquer injustiça moral, meus irmãos, se configura pecado. E o pecado é naturalmente punido com morte. Não há relativismo algum. No entanto, ele reforça o fato. Nem todo pecado, dependendo das condições do que peca, leva à morte e à condenação. Há pecado não para a morte. Há pecado que Deus não retribui com condenação e morte. Com possibilidade assim de perdão e de restauração, como é o caso dos crentes. E aqui eu quero fazer duas aplicações finais. Prestem muita atenção. A primeira delas é: meus irmãos, vocês têm a obrigação de orar pelos seus irmãos, especialmente pelos irmãos em pecado. Você tem a obrigação. Nós em Cristo estamos unidos a Ele. E agora estamos unidos uns aos outros. Isso é fato. Você não pode fugir. E agora você tem responsabilidade com os outros. Então imagina, quando um membro do teu corpo sofre, todo o teu corpo sofre. Esses dias eu rompi os ligamentos do pé direito. É o pé, mas todo o corpo padece. Você não anda, você não consegue sentar, deitar. Não por acaso, na pertinência dessa analogia, o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos um corpo. E se uma parte do corpo padece, nós o padecemos também, meus irmãos. O corpo de Cristo funciona assim: se um se machuca, se um cai, nós sofremos. O problema é que nós seguimos insistindo com esse maldito individualismo, com esse egoísmo, com a indiferença mundana. E nós pensamos assim, nós pensamos no Evangelho em termos mercantis. Cristo me salva, eu recebo o presente, a dádiva, e pronto. Não quero envolvimento, não quero compromisso, não me intrometo porque não quero que se intrometam na minha. Eu quero todos os benefícios da obra de Cristo, mas eu não quero envolvimento com o corpo de Cristo. Cada um cuida da sua vida, cada um busca os seus próprios interesses. Mas olha para mim, não é assim que funciona. Se é assim que pensa, você tem duas opções. Você se submete ao ensino e Deus, com sua graça, o transforma. Ou eu acho que você está no lugar errado. Não é assim que funciona aqui. Estamos ligados uns aos outros. E até a morte, temos obrigações uns com os outros. Não é opcional. Então João está impondo uma exigência. Você ora por seus irmãos, mas você ora por seus irmãos em pecado. Porque o que é que acontece, meus queridos? Uma igreja imatura, uma igreja impura, o irmão é achado em pecado, aí nós fazemos do pecado do irmão objeto de fofoca, de divertimento, de conversas maledicentes. Ou simplesmente nós esperamos que ele lide com o problema sozinho. Nós estamos tão ocupados com nossos desejos, as nossas vontades, que não vou orar pelos outros não. Com tantos desejos pessoais, com tantos sonhos, preciso permanecer orando por isso.
Aí nos apressamos em condenar o pecado, seja ele qual for. Vamos pensar nos pecados que nossos irmãos, que nós podemos cometer: a mentira, a maledicência, o orgulho, a vaidade, a negligência no dia do Senhor, a falta de amor, a ira, a falta nos deveres dados por Deus à família. A lista é gigante. Podemos pensar em termos de pecado. Mas o que nós fazemos? Nos apressamos em condenar? Fazemos do pecado do irmão objeto de maledicência? Nós oramos, meus irmãos? Oramos? Intercedemos pelo irmão achado em pecado? Rogamos a Deus para que Deus lhe dê arrependimento, para que Deus lhe dê vida? Quando cientes dos pecados uns dos outros, meus irmãos, precisamos nos apressar a orar. Porque Paulo vai dizer aos Gálatas: se alguém for achado em pecado, vocês que são espirituais devem restaurar. E como nós o fazemos? Uma das formas, em oração. As tuas orações, crente, você pode dizer: pastor, eu oro muito simples. As orações são pobres. Mas se você ora segundo a vontade de Deus, como vimos, mesmo que simples, tuas orações são meios de graça. E são usadas por Deus para preservar teus irmãos na graça. Então você não pode negligenciar a importância da tua intercessão. E em havendo circunstância de publicamente ou de você privadamente ter ciência do irmão achado em pecado, ore. Se o irmão cometeu pecado, não para a morte, ore. Peça que Deus lhe dê vida. Ore pelo irmão em pecado. Mas em segundo lugar, eu quero ser bem enfático: não devemos orar por aqueles que rejeitam abertamente o Evangelho. Por aqueles que, tendo conhecido o Evangelho, o rejeitam abertamente. E o que João está dizendo, me permita assim ser mais expressivo, é assim: não perca seu tempo orando por apóstolos. Não perca seu tempo intercedendo por inimigos de Cristo. Sabe aquela pessoa que ouviu o Evangelho? Talvez ela frequentou igrejas genuinamente evangélicas. Ela frequentou igrejas. Ela apresentava-se, portava-se como crente durante certo tempo. Ela dava todos os indícios de que pertencia à comunhão dos santos, mas em dado momento da vida, ela começou a falar com amargura, com acidez, com malignidade sobre o Evangelho. Ela começou a praguejar a igreja de Cristo. Ela blasfemou o Cristo ungido de Deus. E com estas pessoas, João diz: não devemos orar. Se alguém chega ao ponto, tendo ouvido o bendito Evangelho de Deus, tendo sido exposto à glória de Jesus Cristo, essa pessoa blasfema, o pragueja, responde maliciosamente ao Evangelho. Esta pessoa, meu querido, ela está sob maldição divina. Ela não comete pecado pequeno. Ela está sob maldição divina. Porque ela blasfema o ungido de Deus. Ela blasfema o Redentor. E essa pessoa, apóstata, há de ser esmagada debaixo de seus pés. Porque não é pecado pequeno praguejar e blasfemar o santo Evangelho de Deus. Então, se um dia você pregar o Evangelho a uma pessoa, essa pessoa escarnecer do Evangelho, essa pessoa insultar a pessoa bendita de Cristo, essa pessoa desacreditar o Evangelho, atribuindo a Deus mentira, não jogue pelos nossos mortos. Não perca seu tempo intercedendo por um apóstolo. Não, porque este é pecado para a morte. E se me tranquiliza, este é um tipo de pecado que crente genuíno nunca chega a cometer. Não chegamos ao ponto de cometer esse pecado. Graças a Deus por isso. Mas se um dia um apóstolo, alguém que estava entre nós, mas que saiu do nosso meio, que conhece e ouviu o Evangelho, ousa blasfemar o ungido de Deus, pecado para a morte, está sob isso. Não ore, meu irmão. Invista seu tempo intercedendo por outras pessoas, mas por estes, nós temos uma proibição do texto sagrado: não interceda. Amém?
Oremos ao Senhor neste momento, nos preparando para participar da mesa do Senhor. Deus bendito, santo é o teu nome, nós te bendizemos por tua palavra proclamada, e agora pedimos a Deus que tu nos abençoe e que seja, ó Deus, muito proveitosa a tua igreja, a ministração deste santo sacramento. Que nos alimentemos de Cristo pela fé e que o Senhor se agrade em nos assegurar na noite de hoje da certeza da vida. No nome de Jesus. Amém.